Nessa parte, nós faremos uma regressão do primeiro grau. Na regressão linear de primeiro grau, a gente quer descobrir se uma variável quantitativa, que eu vou chamar aqui de y, mas poderia ser, por exemplo, o ganho médio diário, poderia ser espessura de toucinho, poderia ser número de ovos produzidos no período de postura, poderia ser produção de leite no dia do controle, ou até mesmo produção de leite acumulado durante toda a lactação. E aí eu quero verificar se ela varia linearmente, como se fosse uma reta, em função de uma outra variável quantitativa, uma variável x. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada vez que eu aumento uma unidade de x, eu vou aumentar um pouco de y em função de x. Quem poderia ser o meu x? Poderia ser proteína na ração, poderia ser substituição de um alimento por uma outra fonte. Não necessariamente essa reta tem que ser crescente. Pode ser que, à medida que eu aumento os níveis de x, eu diminua os de y. Ou seja, a cada mudança de uma unidade de x, eu vou ter alguma mudança em y. Então, nesse tipo de equação, eu consigo estimar um beta zero, que é o intercepto, quando x é igual a zero, qual é o y, e consigo estimar também, a cada aumento de unidade de x, quanto que eu aumento de y, ou diminuo. Então, existem dois parâmetros importantes. O beta zero, que é o y, quando x é igual a zero, então toca o eixo y, e o beta 1, que é o quanto que varia y em função de cada unidade variada de x. Só que, às vezes, o beta 1 pode ter importância, aplicação, e o beta 0 só uma composição da equação, né? Porque, às vezes, todas as minhas observações estão nesse intervalo. Então, esse beta 0 ele vai ser estimado fora do intervalo para compor o formato dessa equação, mas ele não vai ter uma interpretação biológica. Pode ser que fora desse intervalo o comportamento seja diferente. Então, nesse intervalo eu poderia ter uma equação funcional e fora desse intervalo eu não posso extrapolar, porque eu não utilizei dados fora do intervalo na hora de estimar essa equação. Então, vamos supor que a gente tem uma amostra. Ó. E a gente tem duas variáveis quantitativas. A variável y, que a gente quer saber, a gente acredita que ela é influenciada pela variável x, e que a gente quer ver o quê? Se essa influência pode ser explicada por uma equação do primeiro grau, e que equação seria essa? Vamos supor que esses sejam os dados, então a gente tem um intervalo aqui. Ó. Qual a reta que seria mais adequada para explicar esses dados? Vamos apagar aqui, ó, e vamos imaginar. Seria essa reta? Parece que não, né? Seria essa reta? Ó. A inclinação dela parece ser consistente com os dados, mas ela está distante, paralela à equação que a gente espera. Então, o beta zero dela não é um bom beta zero. Talvez essa aqui? Então, a gente não traça visualmente. Como que a gente resolve isso? A gente pode resolver de forma direta, minimizando a soma dos quadrados dos resíduos. O que seria isso? A gente vai escolher a equação em que o quadrado de cada distância aqui, ó, entre o valor observado e o estimado pela reta é minimizado. Então, ó, se a gente pensar essa reta aqui, ó, olha só como seriam grandes os resíduos. Os quadrados dos erros seriam muito grandes, né? Então, essa reta vermelha aqui, ó, obviamente não é. A laranja também não. Ó.
dos quadrados dos erros seriam grandes para ela. Então, qual é que minimiza a soma de quadrados do resíduo? Parece que visualmente essa verde é a mais próxima, mas a gente tem que usar uma metodologia que permita fazer isso automaticamente, né? E obter o beta 0 e o beta 1 que minimizem essa soma de quadrados dos resíduos de todos os pontos presentes na amostra. E como que a gente pode fazer isso? Se o nosso modelo, y é igual a beta 0 mais beta 1 que multiplica xi mais o erro, então a gente pode obter o erro associado a cada observação, passando essa parte para o outro lado, subtraindo o y, né? Então estava somando desse lado, passa para o outro lado, subtraindo. Então fica o erro I é igual a observação I menos beta 0 menos beta 1 vezes xi. Se a soma de quadrados do erro pode ser representada como o somatório de EI elevado ao quadrado, então se o EI pode ser representado como yi menos beta 0 menos beta 1 vezes xi, então isso elevado ao quadrado, o somatório disso, é a nossa soma de quadrados do resíduo. Então a gente pode, se isso está elevado ao quadrado, a gente pode multiplicar isso por isso mesmo. Então como é que a gente faz essa multiplicação? O primeiro termo do primeiro com o primeiro do segundo, menos o primeiro com o segundo, menos o primeiro com o terceiro. Depois a gente tem o quê? O segundo termo que multiplica esse, menos com mais menos, o segundo que multiplica o segundo, menos com menos mais, e o segundo que multiplica o terceiro, menos com menos mais. Por fim, a gente tem o quê? Esse que multiplica esse, esse que multiplica esse, e esse que multiplica esse. Então a gente fica com o quê? Com essa equação aqui de baixo. Como a ordem dos fatores não altera o produto, a gente pode agrupar alguns elementos que a gente tem aqui em cima. Então, como são menos com menos, são iguais, né? Ficam menos duas vezes, e o que é positivo, mais com mais, fica duas vezes. Não teve nenhum que era positivo com negativo que a gente pudesse cortar. Como o somatório das somas é igual à soma dos somatórios, então a gente pode colocar um somatório para cada termo. E aí a gente pode passar as constantes para fora do somatório. Trazer menos 2. Então, beta 0, beta 1. 2 também. E aqui beta 1 elevado ao quadrado. E quando a constante estiver sozinha, não estiver multiplicada por nenhum elemento com o subíndice do somatório, a gente passa para fora, multiplicando pelo número total de vezes em que ela deve ser somada. Então, ficou I vezes beta 0 elevado ao quadrado, mas tem gente que prefere trabalhar em vez do I aqui em cima com o N, que é o número de observações. Tanto faz. Se essa é a nossa soma de quadrados dos erros e a gente quer encontrar, por exemplo, o beta 0 que vai minimizar essa soma de quadrados, então a gente pode derivar essa soma de quadrados em relação a beta 0 e igualar essa derivada a zero para a gente encontrar esse ponto de mínimo em que essa inclinação vai ser zero. E aí, como que a gente pode fazer isso? Essa derivada dessa soma de quadrados em relação a beta 0, esse primeiro elemento aqui não tem beta 0, esse aqui tem o beta 0, está elevado aqui, está elevado a 1, 1 passa para baixo multiplicando,
e o beta 0 passa a ser elevado a 1 menos 1, que fica 0. Então, beta 0 elevado a 0 fica igual a 1. Então, 1 vezes 2 vezes 1 vezes isso aqui. Então, fica 2 vezes isso aqui. Aqui a gente tem o beta 1, mas não tem o beta 0. Aqui a gente tem 2 beta 0, 2 passa para baixo. E aqui fica 2 menos 1, fica igual a 1. Então, fica 2i beta 0. Está aqui. Aqui tem o beta 0, está elevado a 1, passa para baixo multiplicando, e aqui em cima o expoente fica 0. Então, beta 0 elevado a 0 fica 1. Então, 1 vezes 2 vezes 1 vezes beta 1 vezes somatório de x. Então, sobra 2 beta 1 somatório de x. E o último não tem nada de beta 0. Então, conseguimos fazer. Repetindo o processo em relação ao beta 1, então a derivada na soma de quadratura com relação a beta 1, aqui não tem beta 1, aqui não tem beta 1, aqui tem beta 1, está elevado a 1. Então 1 passa para baixo multiplicando, isso fica elevado a 0, alguma coisa elevada a 0 é igual a 1. Então fica 1 multiplicando alguma coisa, o que sobra é essa alguma coisa. 2 menos 2 é somatório de x vezes y. E aí, esse próximo não tem beta 1, esse aqui tem, está elevado a 1 também. Então, 1 passa para baixo, multiplicando, e esse aqui fica 0, alguma coisa elevada a 0 é 1. Então, esses 1 vezes 1 não importa. Então, fica mais 2 beta 0, que multiplica o somatório de xi. E aqui, esse 2 passa para baixo, e aqui em cima fica elevado a 1. Então, beta 1 continua vivo. Então, nós temos 2 beta 1 vezes somatório de x ao quadrado. Para encontrar o beta 0 e o beta 1 que minimiza a soma de quadrados resíduos, a gente vai ter que igualar essas derivadas a zero e montar um sistema de equações, porque a gente tem duas incógnitas. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é passar esse menos 2 para o lado de lá. Estava negativo, vai ficar positivo. Vai ficar positivo. Depois está tudo multiplicado por 2, então se a gente dividir ambos os lados da equação por 2, não vai ter muito problema. Então, foi o que a gente fez aqui embaixo, em ambos os casos. Na sequência, a gente vai dividir ambos os lados da equação por i. Então, izão, ou n, né, dividido por n, fica 1. E aqui a gente coloca dividido por n e dividido por n. Então, ou i, né? Então, aqui ficou só o beta 0 e aqui ficou o beta 1 multiplicado pelo somatório de x dividido por i, e isso tudo é igual ao somatório de y dividido por i. Se a gente lembrar, se a gente dividir o somatório de y pelo número de observações, ou de x pelo número de observações, em ambos os casos a gente tem médias. Então aqui a gente tem a média de x e aqui é a média de y. Então a gente chegou numa possível solução para esse sistema, né? Porque a gente tem beta 0 mais beta 1 vezes x média é igual a y média. Então a gente pode isolar o beta 0 passando o y média menos beta 1 vezes x média para o lado de lá. E aí a gente pode usar esse beta 0 na equação de baixo. Então, ela que tinha ficado um tempo sem mudar, agora a equação de baixo, no lugar do beta 0, a gente coloca o que o beta 0 é igual. Repetindo o sistema ao virar a página, a gente pode agora, em vez de a gente simplificar com média, a gente voltar a destrinchar esses termos para ficar mais fácil de a gente combinar e simplificar. Porque isso aqui ficou uma equação simplificada, uma vez que a gente obtém o beta 1. Mas a gente vai precisar dessimplificar aqui para conseguir combinar com os termos da equação de baixo. Então, a gente vai ter que multiplicar essa primeira equação aqui pelo somatório de x e essa segunda também pelo somatório de x. Então, isso ficou o quê? Somatório de y vezes somatório de x dividido por i menos beta 1 vezes o somatório de x vezes o somatório de x. Então, somatório de x elevado ao quadrado.
E isso aqui vai ser somado com os restantes termos, né? Com mais beta1 vezes o somatório de x ao quadrado, que é igual ao somatório de yx. Passando o produto somatório de x com o somatório de y para o lado de lá, fica o quê? O somatório do produto de xy menos o produto somatório de y vezes o produto somatório de x dividido por n, por i. Isso dá o quê? Isso é o SPD, que a gente aprendeu até agora, né? Soma dos produtos de desvios. E aí a gente pode, aqui a gente tem beta1 multiplicado por uma coisa e beta1 multiplicado por uma coisa. A gente pode colocar esse beta1 em evidência. Então, fica beta1, que multiplica somatório de x ao quadrado, menos, em evidência, tanto o negativo quanto o quadrado somatório de x dividido por i. Isso o quê? Isso é a soma dos quadrados dos desvios de x. Então, a gente pode passar, está multiplicando beta1, para a gente isolar beta1, a gente pode passar isso para cá, ó, dividindo. Então, fica o quê? A soma dos produtos dos desvios dividido pelas somas dos quadrados dos desvios. Então, nós temos aqui o nosso beta1 e, encontrando ele, a gente utiliza ele para obter o beta0. Nesse exemplo, foram simulados dados de ganho médio diário, em gramas, de 12 animais, distribuídos ao acaso em 4 níveis de proteína na ração. Então, a gente está falando de quê? Tratamentos quantitativos de níveis em porcentagem. Dessa forma, o nosso interesse será descobrir se existe uma equação do primeiro grau que pode ser utilizada para descrever o comportamento do ganho médio diário em função do nível de proteína na ração. Para poder fazer isso, nós vamos realizar uma análise de variância da regressão e testar primeiro a falta de ajustamento. Se ela não for significativa, nós vamos testar os coeficientes de regressão, os regressores do modelo. E se eles forem significativos, nós vamos utilizar esse modelo para poder realizar a predição da resposta esperada no ganho mediário em função do nível de proteína na ração que eu utilizar. Se nós formos fazer à mão, compensa muito expandir o x e o y para um quadro auxiliar, em que a gente faz aqui também, ó, pega todo elemento de x e eleva ao quadrado. Então, 20 ao quadrado, 400. E y ao quadrado. Então, 675 ao quadrado dá 455.625. E faz isso para todos os elementos. E, por último, o produto de x e y. Então, 20 vezes 775, 13.500. E aí repete isso para todas as linhas. Na hora que chegar no final, a gente acrescenta uma última linha a mais, que a gente coloca o que nela? O somatório. Então, aqui a gente tem o somatório de x, 276, somatório de y, a gente soma todos os elementos dessa coluna, então todas as 12 linhas, a gente tem 8.990. Aqui a gente tem o somatório de x ao quadrado, 6.408. Aqui temos o somatório de y ao quadrado, que é 6.749.704. E aqui a soma do produto de XY, 207.628. Por quê? Porque a gente vai utilizar todos esses valores na hora de obter as somas de quadrados. Então, vai facilitar muito a vida da gente se a gente utilizar esse quadro auxiliar. No Excel isso é muito fácil de fazer, gente. Só a gente pegar o x aqui, ó, e elevar ao quadrado, e a gente arrasta para baixo. A gente pode fazer a mesma coisa com o y,
elevado ao quadrado. E aí a gente arrasta. E a gente pode fazer a mesma coisa com x vezes y. E aí a gente arrasta também. Aqui deixa eu voltar com a formatação que estava. E aqui a gente pode escrever que essa última linha vai ser a soma de todos os elementos da coluna. E a gente arrasta aqui para o lado. E aí a gente tem somatório de x, somatório de y, somatório de x elevado ao quadrado, somatório de y elevado ao quadrado e o somatório de x vezes y. Lembrei também que no caso das regressões, além de ajudar na soma de quadrado, esses valores também ajudam na estimação de parâmetros. Se você quiser ver com mais calma como fazer, eu pedi no Excel para exibir as fórmulas e tirei uma foto e coloquei aqui. Então tem em cada célula aqui a sua fórmula correspondente, que tem uma função que vai pegar esses dados em outras células que estão aqui coincidindo. O modelo linear de primeiro grau que a gente vai utilizar poderia ser descrito da seguinte forma: y e o valor observado está em função do beta 0 mais o beta 1, que multiplica xi mais o erro associado à observação. Então, a gente teria um subíndice i que varia de 1 até 12, todas as nossas unidades experimentais, nesse exemplo. Isso aqui é o mais feito, que você vai encontrar na maior parte da literatura. Por que eu resolvi fazer diferente aqui? Porque a gente possui mais de uma repetição por tratamento. Se a gente não possuísse, não daria para calcular a falta de ajustamento. Como a gente possui, a gente vai calcular a falta de ajustamento. E aí eu preferi subdividir esse i original aqui em cima em um i e um j, em que esse i vai ser o número de tratamentos, que são 4, e J vai ser o número de repetições por tratamento, que são 3. No final fica a mesma coisa, a gente vai usar o IJ, que vai ser 12. Por que eu preferi fazer dessa forma? Como a gente vai calcular a falta de ajustamento, a gente vai calcular também o efeito de tratamento desse outro modelo aqui, que não é um modelo de regressão. E a gente vai obter o quê? Esse aqui é o erro puro, que a gente vai falar posteriormente. A gente vai chamar ele dessa forma. E esse aqui é o erro da regressão. Então a gente vai ver que a soma de quadrados desse erro aqui, menos a soma de quadrados desse erro, vai ser igual à nossa falta de ajustamento. Então, para ter correspondência entre os somatórios que a gente vai utilizar quando a gente for calcular somas de quadrados de tratamento, soma de quadrados desse resíduo, soma de quadrados desse, né? O soma de quadrados totais, eu preferi utilizar a notação IJ, mas o mais comum é essa aqui. Então, se o que eu fiz é um pouquinho mais foge um pouquinho do padrão, mas vai, no meu entendimento vai facilitar para calcular a falta de ajustamento. Se você entendeu o que eu fiz, você entende tranquilamente outros materiais também. A estimativa do beta 1, que corresponde à inclinação da equação de primeiro grau, em materiais em inglês você vai encontrar como o que? Slope. Então, para você que for utilizar softwares ou algum outro material para estudar, ele corresponde ao quê? É o valor de incremento em y a cada unidade de incremento em x e pode ser estimado conforme as operações abaixo. Então a gente tem o beta 1 é o quê? Soma dos produtos dos desvios de xy dividido pela soma dos quadrados de desvios de x.
Mas como que a gente obtém isso? Vamos olhar primeiro aqui, ó, a soma dos quadrados de desvio de x. Então, ó, no quadro auxiliar a gente tinha o somatório de x já. A gente elevando esse somatório de x ao quadrado, a gente obtém esse valor. E a gente tinha também, no quadro auxiliar, feito os quadrados de x. Então, somando esses quadrados, a gente obtinha lá embaixo 6.408. Então, para a soma dos quadrados de desvios é muito simples, porque é o somatório dos quadrados de x menos o quadrado dos somatórios de x dividido por n, que é o número de observações, que é 12 nesse caso. Então, ó, 6.408 menos 276 elevado ao quadrado, que dá esse valor aqui, dividido por 12. O resultado disso é igual a 60. E para fazer a soma dos produtos de desvios é o quê? É o somatório de xy menos o somatório de x vezes o somatório de y, dividido por n. O n é 12, a gente já sabe, que é o número de observações. O somatório de x a gente tinha no quadro auxiliar, o de y também. E a última coluna que a gente criou foi o somatório de xy. Então, a gente podia sim usar o quadro auxiliar para obter informações importantes para calcular os parâmetros, além de obter informações para a calculação de quadrado que a gente ainda vai fazer. Então, 858 dividido por 60, então a gente tem um beta1 de 14,3. A estimativa de beta 0 corresponde ao intercepto da equação de primeiro grau. Em inglês, se você for usar softwares ou algum material diferente para estudar, intercept, e é o que? O valor de y quando a equação toca o eixo vertical, ou seja, quando x é igual a zero. E pode ser estimado com essa equação aqui abaixo. Então, beta 0 é igual ao y média menos beta 1, que multiplica x média. O y média é o quê? É o somatório de y dividido por n. Então, o somatório de y a gente pega um quadro auxiliar e n é 12. Então, a gente já tem aqui ó, a média de y. A média de x é o quê? É o somatório de x, que a gente também tinha no quadro auxiliar, dividido por um número de elementos que foram somados, que eram 12 também. Então, a gente tem também a média de x. Então, o beta 0 vai ser o quê? Vai ser essa média de y menos o beta 1, que a gente acabou de encontrar, multiplicado pela média de x. E a gente encontra esse valor. Nem sempre o beta 0 tem alguma interpretação biológica, como por exemplo esse aqui, ó, o menor valor era 22. Então, o nosso espaço amostral, o beta 0 não está dentro dele. Então, não tem uma... Se a gente encontrar uma falta de ajustamento não significativa e encontrar com o beta 1 diferente de zero e acabar optando por esse modelo para tentar predizer o ganho de mediário em função da proteína na ração, nível de proteína na ração. Esse beta 0 não tem uma explicação biológica para ele, porque tudo que a gente pode fazer referência é em relação a esse intervalo amostral que a gente tem aqui, ó, do 22 até o 26. Tudo que estiver fora, ele é estimado, mas é para compor o formato dessa equação. Se a gente não tivesse o beta 0 e fosse tentar uma equação sem intercepto, ele teria que estimar uma outra equação aqui, ó. Então eu teria um problema, a qualidade dessa estimativa seria muito pior sem um intercepto. Então esse intercepto é apenas para compor essa reta, mas a validade dela está apenas nesse intervalo aqui, ó. Quanto às hipóteses dos testes que iremos fazer, a primeira hipótese que queremos testar é a respeito da falta de ajustamento. Sobre esse tema, elaboramos as seguintes hipóteses. H0, o modelo linear é adequado, ou seja, não há a falta de ajuste.
E a hipótese alternativa é um modelo linear, não é adequado, ou seja, há falta de ajuste. Então, essas hipóteses são específicas para esse modelo que a gente está utilizando. Como o exemplo possui apenas um coeficiente de regressão, nossa hipótese a respeito dos regressores do modelo pode ser elaborada assim, também apenas porque a gente só tem o regressor beta 1, a gente não tem um beta 2 ou algum outro regressor. Então H0 é o que? Beta 1 é igual a zero e HA, o beta 1 é diferente de zero. Para realizar a análise de variância da regressão, a gente vai precisar montar o quadro da ANOVA. Você sabe todas as fontes de variação para esse exemplo? Então, as fontes de variação que a gente tem são o quê? A gente tem o tratamento e o resíduo e o total. Se a gente pensar naquele modelo que a gente precisou fazer por conta da falta de ajustamento, TI mais IJ, então esse E aqui é esse aqui, referente a esse erro desse modelo, e então esse modelo aqui já está, só esses três elementos fecham esse modelo. Só que a gente tem um outro modelo também, tem o YJ é igual a beta 0 mais beta 1 XI mais IJ. Então, esse erro vai ser o quê? É esse erro daqui, ó, resíduo da regressão. Então, aqui a gente está falando do quê? De outro modelo. Então, a gente tem nesse outro modelo, a gente tem de novo total, variação total, tem a variação do resíduo da regressão e a variação da regressão. Olha que interessante, se a gente pegar o tratamento e subdividir em duas partes, a gente pode ter o quê? Pode ter ele subdividido em regressão e falta de ajuste. E se a gente pegar o resíduo da regressão e dividir ele em duas partes, a gente pode ter o resíduo puro mais a falta de ajuste ou falta de ajustamento. Como que a gente calcula os graus de liberdade? Aqui já vai ajudar um pouco aquela separação que a gente fez em IJ. Porque o grau de liberdade total é o que? Seria que total de observações menos 1. Então aqui não mudaria muito não. Então seria 12 menos 1, 11. Só que do tratamento é o número de tratamentos menos 1. Então 4 menos 1, 3. Então aqui já ajuda a separação em I e J. O do resíduo puro seria o total menos o do tratamento. Então 11 menos 3 igual a 8. O grau de liberdade da regressão é o número de parâmetros menos 1. Em alguns materiais você pode ver só como P, só que aí esse P que eles vão estar chamando lá vai ser o número de regressores ou coeficiente de regressão. Aí ele já exclui o beta 0. Aqui a gente chamou de parâmetros, aí a gente inclui o beta 0 e depois tira aqui ó, com menos 1. Então 2, que é o beta 0 e o beta 1, menos 1, sobra 1. Aqui os graus de liberdade da falta de ajustamento. Então a gente tem o que? É o do tratamento menos o da regressão. Então 3 menos 1 igual a 2. Aqui ó, temos grau de liberdade do resíduo da regressão. Eu poderia ter sido chamado de E aqui, ó, o resíduo, para não confundir com R da regressão. Então o E da o resíduo da regressão e aqui o resíduo puro, que é o grau de liberdade total menos o grau de liberdade da regressão. Então 11 menos 1 é igual a 10 nesse caso. O da falta de ajustamento poderia ainda ser calculado de outra forma. Poderia ser calculado que é o grau de liberdade do E da regressão menos os graus de liberdade do E puro, do E lá do tratamento, ó, do resíduo lá do tratamento puro. E aí seria igual que o da regressão é 10, o puro é 8,
Então, 10 menos 8 é 2, que é a mesma coisa. Então, tem duas formas. Se nós quisermos simplificar em termos de J e de P, podemos fazer dessa forma. Então, ó, parâmetros menos 1, aqui ó, I menos parâmetros, para falta de ajuste, I menos 1 para tratamento, e I vezes J menos 1 para o resíduo puro, para o resíduo da regressão IJ menos P, e para o total IJ menos 1. Antes de começar a calcular a soma de quadrados, a gente vai calcular a correção, porque grande parte da soma de quadrados inclui essa parte em seu cálculo. Então, para facilitar, nós vamos fazer isso. Então, a gente representa o quê? Por C maiúsculo, que a gente poderia representar pelo somatório de todas as observações de y elevado ao quadrado, dividido por n. Então, se a gente tivesse feito aquele modelo que você pode encontrar em outros materiais, que o i, que eu chamei aqui de n, ele vai até n, até 12, poderia ser calculado dessa forma. A gente subdividiu esse i aqui ó, em duas partes, em dois subíndices, um associado ao tratamento e outras repetições, para facilitar o nosso cálculo da falta de ajustamento. Então, a gente separou em I indo de 1 até 4 e J indo de 1 até 3. Então, 4 vezes 3 é igual a 12. Então, e o somatório vai ficar a mesma coisa, porque a gente vai fazer o somatório de todos os elementos. A gente só subdividiu o subíndice em dois subíndices. Um relacionado ao tratamento e outro relacionado às repetições dentro do tratamento. Então, vai ficar o quê? Esse somatório de todos os y, a gente tinha ele aonde? No quadro auxiliar, que era 8.990. A gente eleva ele ao quadrado, divide por 12 e a gente tem a nossa correção. Devido ao avançar do tempo, nós vamos fazer um intervalo e voltamos na próxima parte, terminando esse exemplo.